Avisa o irmão que está do teu lado. Fala assim: meu irmão, infelizmente, não me chama na hora do culto mais. Amém? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Estende a mão aqui para frente no nome de Jesus. Deus, no nome de Jesus, sobre meu Pai a tua palavra, meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, usar a vida do teu servo de uma maneira grande. Meu Pai, outras vezes o teu servo ministrou a tua palavra e ele foi um instrumento muito grande, meu Pai, sobre esse ministério, sobre as nossas vidas. Mas hoje, meu Pai, eu peço ao Senhor mais do que nunca, meu Pai, que o Senhor mova os céus, ó Pai, para que nós venhamos nos preparar, meu Deus, para que nós venhamos, ó Pai, entender o recado do Senhor, porque isso aqui vai tirar pessoas das drogas, vai tirar pessoas da bebida, meu Pai, vai tirar pessoas, ó Pai, do homossexualismo, do lesbianismo, meu Pai, vai tirar pessoas, ó Pai, da opressão, meu Pai, vai tirar pessoas do pobre, vai colocar elas assentadas em cadeiras reais, como nunca elas viram iguais. Meu Pai, hoje, meu Pai, é aquilo que nós começamos, para que no dia 24 para o dia 25 o Senhor venha realizar esta grande obra. Então, meu Deus, eu oro e peço ao Senhor, em nome de Jesus, faça a tua vontade nessa noite. Amém. Glorifica a Deus, igreja. Glória a Deus. Toma seu lugar. Deus, pela infinita misericórdia e graça, tem me permitido ser voz profética nessa casa. E hoje eu queria ser novamente, eu quero que você tome seu assento, me dê a sua atenção. Pastor, você consegue diminuir um pouquinho o fundo? Obrigado. Me dê sua atenção. Eu quero trazer algumas coisas para a igreja hoje que são também, além de uma ministração, um ensinamento. E às vezes a gente tem dificuldade de receber ensinamento porque a nossa mente foi treinada a querer mais uma palavra liberada do que um ensinamento, quando deveria ser ao contrário, porque o ensinamento ele vai gerar uma transformação. Aleluia. Uma palavra liberada também gera, mas o ensinamento ele vai ficar para você poder analisar, mastigar, usar aquilo no seu dia a dia, e vai ser uma fonte de bênção em nossas vidas. Amém? Eu peguei aqui um pouco da decoração, depois que eu explicar, a Roberta vai colocar no lugar. Um dos itens que a gente tinha no templo, né, no antigo templo, tanto no primeiro, aquele que era erigido lá no deserto, né, que era todo um aparato de cortinas e, enfim, era um santuário desmontável, né, desmontava, andava, parava, montava. Um dos utensílios que Deus mostra a Moisés, e eu sempre digo isso, tudo que a gente vê representado ali, existe um real, verdadeiro, que Deus mostrou a Moisés lá no santuário real, lá nos céus. Falou assim, faz uma peça, ela é uma peça inteira forjada a ouro, e aí ele deu os detalhes, teria uns botões de amêndoa, e essa peça teria 7 taças aqui, onde seria vertido azeite, e essa chama não se apagaria, arderia continuamente. A gente começou celebrando Páscoa. Páscoa nos falou da morte do Cordeiro que foi sacrificado em meu lugar. Veja que nós temos 7 braços e temos 7 festas, e 7 dias também são os dias da criação. E eu acho incrível, porque eu até gosto de falar dos 7 milênios da criação, porque eu acredito que cada dia foram 1000 anos para nós, mas um dia para Deus. Então, no primeiro milênio da criação, a Bíblia nos testifica que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, faz muito sentido Páscoa abrir o ciclo das festas.
Junto com Páscoa a gente comemorou também, foram 3 festas junto com Páscoa, nós comemoramos pães ázimos, porque Ele, o Cordeiro que foi sacrificado, também é o pão sem fermento. E por 7 dias nós comemos sem fermento em nossas casas. Junto com Páscoa nós também comemoramos primícia, porque primícia também fala de Jesus, porque Paulo vai nos dizer que Ele é a primícia dos mortos. Amém? Depois nós passamos e comemoramos Shavuot, alguns meses à frente, que significa semana, ou Pentecostes, que é traduzido na nossa língua como Pentecostes, de 50 dias, né? São 49 mais 1 depois de Páscoa. Então a gente chama de Pentecostes, o nome em hebraico é Shavuot. E Shavuot nos falou da outorga da lei de Deus, da Torá, ao seu povo, mas também nos falou da mudança que nós fizemos. Antes nós estávamos alinhados com Babilônia, Babel, Torre de Babel. Ali houve uma confusão de línguas, mas em Pentecostes, quando Jesus é assunto aos céus, ali há uma organização de línguas, cada um fala em sua própria língua e o outro ouve na língua natal. É uma virada de chave. E aqui estamos nós, chegamos nada menos que na 5ª festa, chamada trombetas. Amém? Junto com trombetas, você põe no lugar para mim, querido? Junto com trombetas é comemorado o fim de ano judaico. Não é uma festa bíblica, mas é uma festa da cultura judaica e que tem um simbolismo muito legal também. Você está vendo aqui esse painel ao lado de Shana Tová, e eu te convido a falar com seu irmão hoje: Shana Tová Umerutá. Amém. Você acabou de xingar ele, brincadeira, você falou. Tenha um ano novo doce. Um ano novo e doce para você. Você falou isso literalmente. Amém? Feita a explicação, essa introdução sobre as festas, eu queria que você primeiro abrisse sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 23. Amém? E nós vamos ler o versículo 23 ao 25. Livro de Levítico, cujo nome em hebraico é Vaikra, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 23 ao 25. E diz assim: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem, uma convocação sagrada anunciada com som de shofar. Não realize nenhum tipo de trabalho comum e leve a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Amém? Amém. Essa é a festa de trombetas, queridos. Nós chamamos popularmente de trombetas, mas que na verdade é a festa do shofar. Toda vez que você lê na Bíblia que o povo tocou trombetas lá na queda da muralha de Jericó, às vezes você pode imaginar aquela trombetinha assim de latão, né? de bronze, amarelinha. Não, essa trombeta na verdade é um shofar feito de um chifre de um antílope, né? Um carneiro. Então é aquele chifre, parece até um berrante, mas é o mais fino, é o feito de chifre de antílope, tá? E as instruções para essa festa parecia até um negócio meio inócuo, né? Você tira um dia, você não faz trabalho nenhum, é descanso. Você faz uma oferta ao Senhor, que é uma oferta passada pelo fogo, e você toca trombeta, toca shofar. A festa de trombetas é das mais simples, só que ela vai nos falar de algo que está sendo anunciado. Toda vez que precisava se fazer uma convocação à congregação de Israel no deserto, ainda no deserto, tocava-se o shofar. Pam, pam. Opa,
alguma coisa no acampamento. E o povo se reunia. Em todas as convocações solenes havia ali o toque de trombeta. Tocar chofar também nos fala de juízo. Quando Deus manda o povo cercar Jericó por 7 dias, ao final dos 7 dias, tocar o chofar, houve juízo sobre Jericó. Trombetas também nos falam sobre isso. Trombeta nos fala sobre algo que está perto de acontecer. Pam, pam. Opa, tenho que voltar minha atenção. O que vai acontecer depois do toque? Mas todo mundo faz essa pergunta, né? Você está numa comunidade no qual a regra estabelecida é: ao tocar o chofar, reúna-se. Tem um comunicado. A primeira coisa que você pensa será o que é? Não é assim? As pessoas mais curiosas, então, minha esposa, se quiser matar, ela fala assim: oh, tem que te contar um negócio, mas depois eu te falo. Acabou. Ela vai te atormentar. Pelo amor de Deus, o que é? Então não me fala, não, isso é coisa boba e tal. Não, o que é? Pessoa mais curiosa é assim. De forma intrigante, mas explicarei a vocês mais para frente minha interpretação. Trombetas está antes do dia do perdão. E esse negócio me incomodou por alguns anos. Por que trombeta está antes de Yom Kippur? Você anuncia, aí depois vem o dia do perdão. Tudo bem, o juízo deveria estar depois da possibilidade de perdão? Ou eu estou anunciando para as pessoas se arrependerem? E isso me intrigou por algum tempo. Eu vou falar adiante com os irmãos. Nosso juízo de valor, aliás, parece estranho anunciar o juízo para depois do dia do perdão. Aí está um mistério. Deus, o Eterno, não tem prazer, querido, no que o homem se perca. O nosso juízo de valor, nosso senso comum, nos coloca cheios de justiça própria e pensando assim: Deus tem que acabar mesmo, varrer esses iníquos, esses não circuncisos da face da terra. Só que você sabia que Deus não tem prazer que ninguém se perca? E a misericórdia de Deus, ela é tão, mas tão infinita, que eu quero falar para vocês algumas coisas que vão surpreender vocês hoje, talvez do senso comum. Para entender trombetas, querido, entender o dia do perdão, que vem depois do anúncio de juízo, nós temos que ver o que Paulo fala. Paulo, chamado no seu tempo de mestre também, de rabino, cujo nome dele verdadeiro em hebraico é Saul, o mesmo nome do antigo rei Saul. Esse homem, ele foi discípulo de Yeshua. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, e ele era o judeu com mais conhecimento sobre as festas do Senhor. Paulo, ele fala absolutamente tudo sobre as festas, e se foi ele que escreveu o livro de Hebreus, é tudo mesmo. Paulo, ele vai trazer, quando a gente lê aquele texto da ceia que a gente celebra uma vez por mês, o contexto ali é uma festa de Páscoa. Quando ele está falando: olha, tem uns que trazem algo que tem mais valor, aí eles comem correndo para o outro irmão que não deu para trazer nada, trouxe um franguinho lá, não com medo deles. Eu não louvo vocês por isso. Ele falando com a igreja de Corinto. Depois que ele termina toda a explanação dele, ele fala: comemoremos, pois, a festa. Ele está falando da festa de Páscoa. Logo em seguinte ele vai falar de pães ázimos, falar que Jesus é o pão sem fermento, e que a gente tem que também tirar o fermento da nossa vida, que era feito e a gente ainda celebra hoje, tirar o fermento no primeiro dia de Páscoa. Paulo, ele vai nos dizer algumas coisas sobre trombetas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. Glória a Deus. 1 Coríntios, fácil de achar, fica antes de 2 Coríntios, viu, irmão? Capítulo 15,
versículo 51. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Vamos ler a partir de 50, que esse versículo 50 é muito tremendo também. Amém? Todo mundo encontrou? Amém. Eu lhes digo, irmãos, que a carne e sangue não tem parte no reino de Deus, tampouco pode algo que se decompõe compartilhar do que não sofre decomposição. Percebam que eu lhes digo um segredo, ou um mistério, talvez está aí na sua tradução: nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados ou modificados. Será em um instante, num piscar de olhos, no chofar final. No Senhor, ele vai estar na última trombeta, porque o chofar, a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados, porque este material que pode se decompor deve ser revestido de, como é que está aí na sua tradução? Incorruptibilidade. Este que é mortal deve ser revestido de imortalidade. Quando o que perece se revestir de imperecibilidade e o que é mortal de imortalidade, então esta passagem será cumprida, essa passagem das Escrituras será cumprida. A morte foi consumida pela vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu ferro? Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Aleluia! Trombeta nos fala do retorno de Jesus. Se as 4 festas que passamos até agora, se alguém puder me arrumar um copo d'água depois, eu agradeço. As 4 festas que nós passamos até agora, elas falavam da morte e da ressurreição. Agora trombetas vai nos falar do retorno do Rei. Trombetas vai nos falar de quando nós ouvirmos um som dos céus, um grande alarido, será sinal de horror para quem não tiver com Cristo, mas vai ser uma grande vitória para a noiva do Cordeiro. Amém? Mas eu queria quebrar alguns estigmas que talvez você tenha e que eu carreguei por muitos anos, por uma doutrina talvez equivocada, incorreta, que a gente vai aprendendo e repassando. A trombetas, ela fala da volta de Jesus, ela fala da transformação daqueles que encontrarão e terão o corpo transformados. Porém existe um equívoco, talvez pautado num trecho do versículo, obrigado pastor, que a gente leu há pouco aqui, que discorre Paulo, falando num abrir e fechar de olhos. Querido, a transformação do teu corpo corruptível, do meu corpo corruptível, estejamos nós vivos ou sendo ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo, ocorrerá de fato, Grisele, num piscar de olhos. Porém, todo olho verá o Filho de Deus. Ele mesmo diz, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho de Adão, do Filho do Homem. Filho de Adão é a tradução mais correta. Se um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, todo o mundo verá. E eu quero te dar uma grande notícia essa noite: você não vai para o céu. Glória a Deus. Que desânimo. O que você vai fazer no céu, irmão? Tocar harpa com anjo infeliz? Você está querendo virar anjo? Você é homem, você nunca vai ser anjo. E glória a Deus por isso. Porque Jesus não vai estar no céu, Ele vai descer para a terra e a gente vai reinar com Ele. Pastor, o céu nem me interessa se Jesus não estiver lá.
Eu sei que você está sofrendo, porque eu te falei que você não vai para o céu. Mas o que vai ocorrer é muito, mas é muito melhor, querido. Porque você vai implantar o reino dos céus aqui na terra, com o próprio Jesus, reinando de Jerusalém. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma das coisas que você tem que entender, querido, e que também tiraram da nossa teologia cristã, em grande maioria, é que fizeram uma ruptura entre Israel e a igreja. Eu já ouvi absurdos do tipo: esta é a era da igreja, Israel teve sua oportunidade, agora Deus vai tratar com Israel na grande tribulação e a igreja vai ficar plena com Jesus, e o anticristo chegando no rei em Israel, e a igreja, ó, não é comigo. Jesus não é bígamo, ele tem apenas uma noiva, uma família de Deus. Jesus não tem duas famílias, ele não é como um homem que tem uma esposa e uma amante, querido. A gente gosta tanto de se firmar nas promessas feitas a Israel, né? A gente até cita algumas que são tão específicas de Israel, a gente até toma pra gente, entendeu? Né? Nunca mais te chamarão desamparada, filha minha. Essa promessa é para Israel. Amém? Pela fé você pode até crer, mas é para Israel. Só que a gente gosta de tirar Israel da teologia. Querido, preste atenção. Festa de trombetas tem um negócio chamado sacrifício. E esse sacrifício ele tem que ser um sacrifício passado pelo... O que nós lemos agora há pouco? Fala alto, irmãos. Fogo. Amém. Isso significa que eu e você que estivermos aqui quando iniciar o período da grande tribulação, a gente passa por ela. Está cheio de referências. Pode ir em Apocalipse, tem lá: ó grande Senhor, até quando não julgas nós e nossos irmãos que morreram por causa da tua palavra, as almas clamando debaixo do trono de Deus? É uma linguagem figurada, obviamente. Aí até fala: apenas por um tempo, outro tempo e metade de um tempo. Ou seja, faltava ainda 3 anos e meio ali de tribulação. Toda a história de Israel, querido, todas as festas, todas as histórias que você vê na Bíblia, elas apontam apenas para um: Yeshua, o Mashiach, Jesus, o Cristo, o ungido. Você vai para a história de José, 7 anos de vacas magras, lembra? A gente pode chamar isso de uma grande tribulação, na verdade, fome sobre a terra. Quantos anos José demora para aparecer para os seus irmãos e eles reconhecerem ele como José? Você lembra? 2 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? No meio da grande tribulação, irmã Kenny, Israel vai conhecer o Senhor de novo. Eu creio muito que vai ser nesses 2 anos. E aí sim, restauração. Israel e a igreja, uma só noiva, para um casamento único e verdadeiro com o Messias. Quando a igreja, vou dizer, quando os salvos, né, que são igreja, obviamente, se encontram ali com Jesus nos ares. E Paulo nos dá um indício quando ele fala na última trombeta. Ele nos dá um indício que ele está falando da mesma trombeta que falou João no Apocalipse. Vocês lembram? 7. São 7 trombetas e 7 cálices, né? 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices. Eu creio que nesse momento da última trombeta haverá sim o arrebatamento. Mas é um arrebatamento para a gente se tornar como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela era feita de material corruptível, madeira. Dentro dela havia a vara de Arão que floresceu, havia uma cópia não, na verdade havia as tábuas da lei, aquelas que Moisés quebrou, que foram escritas pela própria mão de Deus, e havia o maná que Deus deu no deserto.
nada dentro dela apodrecia. Só que ela era totalmente revestida de incorruptibilidade, ouro. Fica a dica: vai presentear sua esposa, sua noiva, dá ouro. Você dá celular, celular acaba. Você dá flor, flor morre. Você tem que falar para ela que seu amor por ela é eterno como o ouro e as pedras. Ouvi isso de um judeu uma vez e cara, vou guardar isso para a vida. Tem que ser incorruptível. Mas voltando à arca, amém? A arca era revestida de ouro. Aquilo significa que nós seremos assim, porque Jesus já é. Ele é o primeiro que ressuscitou num corpo incorruptível. Todos os outros foram ressuscitados lá, não, ressuscitou no mesmo corpo corruptível. Jesus não, corpo incorruptível. Ele já vibrava numa energia diferente. Ele não precisava abrir a porta, ele atravessava ela, porque ele é muito superior a essa matéria. E sabe que corpo é esse? É um corpo igual ao que Adão tinha, e é um corpo igual ao que eu e você teremos. 100 quilinhos a mais, sem doença, sem dor. É um corpo incorruptível que a gente vai receber quando for arrebatado por ele nos ares. Aí Deus começa a derramar sobre a terra aqueles que ficaram para seguir o anticristo. Deus começa a derramar do cálice da ira de Deus. Ai daquele que tiver na terra aquele dia. Só que para pensar comigo. Eu não falei com vocês que Deus é misericordioso? Deus não é infinito em misericórdia? Você concorda comigo, Rayane, que a gente vai ter assim, aqueles que vão seguir o anticristo porque quis seguir, comprou a ideia, falou, não, é isso aí mesmo, é para isso aí que eu estou, e vai seguir e vai ir até o final. Concordo? A Bíblia relata que vai ter. Fala que quando Jesus voltar com os santos somos nós, irmãos, aqueles que foram arrebatados e transformados, tá? O santo não é anjo não, querido, é o Senhor que vai lutar essa batalha, porque a batalha é do filho do homem, é do filho de Adão, é aquele que é semelhante a você. Você tem ideia do que é ter um Messias, gente? Ter um Messias é ter um Deus que é Deus semelhante. Ele tem um corpo com a mesma estrutura que a tua. Vocês entendem a essência, o tamanho disso? A glória que habita nisso? Vocês entendem? Eu não entendo, eu fico pensando, eu nunca chego assim. É demais. É demais. E aí ele vai ter, o que eu estava falando? O corpo transformado, né? Então ele volta para derrotar o anticristo. Fala com um sopro da boca dele, ele vai derrotar aquela tríade maligna e vai estabelecer um reino de 1000 anos para restaurar a terra. Agora pensa comigo, tem o que seguir o anticristo, não tem? Tem os salvos em Jesus, não tem? E você acha que não vai ter um monte de indeciso, não? Aquele cara que não seguiu o anticristo, você falou, a conversa desse cara tá... Não sei, cara, eu não concordo com isso aí. Família é importante, pátria é importante, liberdade é importante. Eu não concordo com esse discurso, esse cara querendo um governo global, manda em tudo, tira a sua liberdade. Vai ter esse cara, mas quando, é aquele cara que você fala, e Jesus? Não, negócio de igreja para mim, crente e tal, religião, para mim não vai rolar não. O que eu quero te levar a entender? Por que trombetas é antes de Yom Kippur? E por que é uma bênção você não ir para o céu, mas você trabalhar na restauração dessa terra junto com o Messias? Porque essa terra é herança tua, querido, do céu não. O que foi prometido aos homens é a terra, só que ela vai ser aberta e restrita aos céus. Acesso pleno ao trono de Deus. Jesus ele agora desce, ele derrota essa tríade maligna, né? Que na verdade é o anticristo, o falso profeta e a besta. E ele desce para a igreja dele. E ele mata todos aqueles que seguiram o anticristo. Porém, tem uma turma aí que não foi arrebatada, que não teve corpo transformado, e que durante o milênio que Jesus vai reinar,
essa turma vai casar, vai se dar em casamento, vai ter filhos. E quem que você acha que vai ser sacerdote sobre eles? Eu e você. A nossa visão foi muito poluída por filme hollywoodiano, que é Deixados para Trás. Os caras sumiu, fica só a roupa. Eu estava vendo uns caras que fazem até vídeo na internet. O cara quase matou o irmãozinho dele. Deixou o videogame ligado, a roupa lá assim, passou. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ele tá desviado, quase infartou, achando que ele subiu e eu não vi. Tudo o olho verá. E da mesma forma que o olho verá subindo para ser transformado, vai te ver descendo, cheio de glória, cheio de poder, aquele que é mais poderoso, aquele que reina e reinará pelos séculos dos séculos, para vir restaurar essa terra que foi dada em herança, cara, para você e para mim. É herança. Eu quero isso, eu não sou pródigo. Eu quero. A nossa mente foi poluída, essa terra vai estar devastada. Você acha que não que Deus não possa, mas que Ele não quer? Você acha que Ele vai chegar e falar assim, restaurado? Não, cara. Vai ser a nossa vez de trabalhar na restauração. Sabe por que a gente tem que trabalhar na restauração? Porque o pecado entrou por nossa causa. Aqui tem pessoas de vários sobrenomes, famílias diferentes, não é verdade? Mas todos nós temos uma coisa em comum, pastor. Somos todos descendentes de Adão. Por Adão entrou o pecado. Por um só homem chamado Yeshua, nosso Messias, o pecado foi expiado. E aqueles descendentes de Adão, nós, que agora sofremos com um corpo corruptível, vamos ter um corpo incorruptível e vamos restaurar essa terra. E quando chegar a segunda morte, que a Bíblia vai chamar de primeira morte, primeira ressurreição, é do arrebatamento. Segunda morte, segunda ressurreição, é o julgamento do trono branco. E nós vamos conduzir essas pessoas ainda para a salvação. Por isso que Yom Kippur é depois de trombetas. Por isso que em Yom Kippur não faz sentido orar por expiação própria. Essa é no sangue de Jesus. E Yom Kippur faz sentido orar pela nossa nação, orar pelo nosso próximo, orar por essa terra, orar porque tem muita injustiça sendo derramada. Hoje eu ia vir com o meu talite, aí eu resolvi não vir, fica muito quente e tal. Aí na hora que eu estava saindo, eu vi essa bandeira dando sopa. Deus ardeu no meu coração, usa ela. Está ali. A gente precisa começar a orar por essa nação. O período de expiação vai ser aberto agora. É para isso, é para o teu familiar que ainda não se entregou a Jesus. É para o teu chefe que está te apurrinhando lá, está sendo injusto com você, porque você não sai para beber com a turma do serviço, porque isso é diferente, isso é um chato. É por essa turma aí que a gente tem que orar. É por aquele cliente, Dino, que não passa serviço para a gente, porque a gente não paga propina, porque a gente não é corrupto, porque a gente está vendendo serviço, não está vendendo a alma. É por esses aí que a gente tem que orar, querido. É para isso que está sendo, já vou encerrar, é para isso que está sendo aberto esse período. Não fique triste porque eu te contei que você não vai para o céu, tá? É porque você vai trazer o céu para essa terra. Adão, quando ia ter com o Senhor na viração do dia, ele ia para dentro do jardim que o próprio Deus, vocês não têm noção de um jardim que o próprio Deus plantou. Ó, você tem noção disso, irmão? Um jardim? É Marcos, não é o nome do irmão, né? Luiz, só pensem para nome Luiz até. Mas achei que tinha dois Marcos. Um Marcos, meu amigo ali, já tem anos de amizade agora, já não esqueço mais o nome. Mas tem noção disso, irmão Luiz? Um jardim que o próprio Deus plantou. Meu Deus do céu!
imaginando Deus plantando aquele jardim. No final ele olha e fala: glórias a mim mesmo. Ficou muito bom. Muito bom. O homem entra naquele jardim. Deixa eu te contar, aquele jardim nada mais é do que o próprio tabernáculo de Deus na terra, o próprio portal da dimensão celeste aberta para a terra, na qual o homem Adão transitava livremente em agradáveis conversas na viração do dia com o próprio Criador. O reinado milenar vai ser para trazer isso para a terra, queridos. 1000 anos imortal. 1000 anos imortal vai ser uma beleza, tá lindão. 1000 anos de imortalidade. Na verdade, imortalidade pro resto da vida. Eu entendo o período de imortalidade, 1000 anos, na qual você vai trabalhar para a restauração dessa terra. Muito lindo. Mas deixa eu te falar, se você não começar a fazer isso agora, Deus não vai te levar para fazer isso nos 1000 anos. Não faz sentido. Já pensou em ter que ficar me treinando lá? Ô Herbert, vamos lá, meu querido, vamos falar do amor de Deus para as pessoas, vamos discipular, vamos ensinar o caminho. Não, ali eu já tenho que chegar o quê? Pronto. Ali eu já tenho que chegar pronto. Para encerrar, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Enquanto você abre, eu vou tomar uma água. Tu és fiel, Jesus. Glória, glória a Deus. Amém. A partir do versículo 15, amém? Nós vamos ler até o 19. Vou ler na mesma versão de vocês, que aí fica mais fácil para vocês acompanharem. Amém. Apocalipse 11, a partir do versículo 15, diz assim: E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas teus servos e aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago, vozes, trovões, terremoto e fogo. Aleluia! Eu me alegro com isso. Nós seremos aqueles que vamos lutar ao lado de Jesus, após o toque do último shofar, na restauração dessa terra. É uma restauração completa, que vai abrir um novo e vivo caminho direto para o trono do Pai. Mas começa hoje, querido. Começa celebrando essa festa. A virada da sua vida é hoje. A libertação não é só para descrentes, a libertação é para crente. É hoje o dia que Deus te liberta da pornografia. É hoje o dia que Ele te liberta da avareza, que você vai dizimar, vai ofertar com alegria na casa de Deus. É hoje o dia que Ele faz uma virada para você tornar-se um agente da restauração. Restauração já, eu creio nisso. Quem crê comigo pode dizer um amém? Glória a Deus. Só para encerrar, queridos, setembro de 2017, a minha vida estava
ficou nada. Meu casamento estava acabando. Eu tinha perdido o emprego. Eu tinha perdido amigos. Eu tinha perdido a credibilidade. Eu tinha me perdido. Minha esposa me chamava para ir na igreja. A gente ia lá no Eldorado ainda. O Dino vai lembrar dessa época, pastor, Jéssica, o pessoal que é mais antigo que veio de lá. E eu comecei a ir porque ela, nossa, me enchia muita paciência. Aí eu falei, tá bom, mas eu já tinha umas teorias, tipo, Deus abandonou a terra. Essa terra aí não tem mais nada, tal, o país numa crise, não dá nada. Aos poucos Deus foi tratando. Minha esposa vendo vídeo de pregação no YouTube, ela falou assim, nós vamos comemorar o dia do perdão, 24 horas de jejum, é o Yom Kippur, que não sei o que. Eu falei, essa mulher tá louca, cara. Ela tinha saído de uma depressão, falei, ela curou da depressão, mas tá louquinha. Tá pancada. E maçã e mel pra lá e não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. E me dá maçã com mel e fala, Deus está renovando, feliz ano novo. Eu falei, mas tá maluca. Aí foi daqui 10 dias, um jejum de 24 horas. Eu falei, aí acabou. Não, vê aqui, vê esse vídeo aqui comigo, e mostra daqui, mostra de lá. Querido, quando tem momentos que Deus tira tudo que você pode se agarrar, para ficar evidente que a única coisa que você pode se agarrar é a Ele. Ele é a única rocha que Ele. E eu me agarrei naquele momento. Falei, já tá louca. Mas tá uma louquinha feliz. Eu falava, olha para nós, Abel, eu tô desempregado, não consigo arrumar um emprego. Eu estava trabalhando numa empresa, o cara não pagava o salário, igual o pastor falou aí, saí, o negócio da justiça lá não manda liberar nem o FGTS, nós temos poucos reais na conta. E, meu Deus do céu, como é que nós vamos pagar a prestação do apartamento mês que vem, e no outro, vai acumular 3, eles vão tomar, e não sei o que. Aí ela falava assim, a gente mora na casa da minha mãe um tempo, não tem problema não, só não pode faltar Deus. Eu falei, então eu vou pegar essa pegada dela, pelo menos ela está satisfeitinha, se tudo der ruim, nós foca nisso aí e tenta seguir o jogo. É verdade, irmão, não tem como eu mentir, era esse meu pensamento. E Deus começou a tratar comigo no Rosh Hashanah. Foi setembro, fizemos jejum no finalzinho de setembro, daquele ano deu um 25 de setembro, né, igual. Esse ano vai dar 24 para 25 e naquele ano deu 25 para 26, eu lembro até a data. E as coisas começaram a virar. A empresa que eu tinha aberto, mais um colega, o pessoal começou a ligar, faz um serviço para mim. Aí Deus foi dando de conta gota, foi testando. Aí foi testando. Dezembro daquele ano, que a gente já tinha adiantado a nossa Réveillon. Tinha feito um voto que a gente não ia comemorar, porque era pagão. Dezembro daquele ano, eu estava no melhor hotel de Serra, no Espírito Santo, contratado como gerente de uma empresa de médio para grande porte, com tudo pago e dinheiro no bolso. Eu não estou te prometendo isso, querido. Vai da tua fé, da tua necessidade. Mas eu estou dizendo que o nosso Deus, quando você se aliança com Ele, Ele se aliança com você. No ano, fico até emocionado, mas assim, no ano que sucedeu, a gente só viveu prosperidade. E até hoje, quando as coisas estão muito ruins de serviço, Deus nunca deixou de soltar nada. Esse ano nós estamos vivendo um ano de milagre. De milagre. Milagre, irmão, assim, de estar preocupado com as finanças, de ligar um parente, meu cunhado, falou assim, eu peguei 25% de desconto num carro lá na Fiat e tal, não sei o que, vê se seu sócio não quer comprar, ele me paga uma beiradinha aí e tal, e ele compra, revende, você ligar, não só, vamos fazer o seguinte, vende seu carro, vende outro carro da empresa, vamos pegar esse carro aí e você fica com ele. Meu Deus, eu nem orei pedindo,
e analisando pela razão, nem estava na hora de. Você está entendendo? Eu não estou falando só de milagre financeiro, isso é o de menos. Milagre que a gente tem experimentado na nossa vida todo dia. Nossa filha é um milagre. E passou por um processo tão doloroso da Roberta ter tido um aborto espontâneo, vocês sabem da história. Ela voltar no médico depois, o médico fazer uma ultrassom, falar assim, não tem filho. Ela falou, você que fez meu parto, doutor, e tal. Mas estou olhando aqui, é muito difícil ter filho. Assim. É difícil para aquele que não tem. O Senhor, Senhores. Essa é uma noite da gente fazer uma aliança com Ele. Você vai receber um pedacinho de maçã com mel. Amém? Nós vamos colocar um toque do chofar aqui. Enquanto vai estar tocando aqui o chofar, você vai estar recebendo essa maçã com mel. Amém? Nós vamos orar juntos. Você vai desejar ao seu irmão um ano novo e doce. Se você conseguir decorar, ó, as crianças também, alguém pede elas para descer, para elas também participarem. Amém? Você vai desejar ao teu irmão um ano novo e doce. Você vai para Shana Tová Umekutá. Shana Tová Umekutá. Um ano bom e doce para você. E com o toque da trombeta a gente vai estar abrindo esse período de 10 dias até Yom Kippur. E nesses 10 dias nós vamos estar orando por nossa nação. Nós vamos estar orando por nossos parentes. Aquele que você acha que é impossível Deus alcançar, você vai estar orando por ele. Eu não quero que ele chegar com um corpo transformado aqui na terra e ver um filho meu, ver um parente meu, alguém consanguíneo meu, um amigo, fora da transformação. Eu não quero ter que olhar e falar, filho, filha, por que você fez isso? Eu quero ver todos aqueles à minha volta com o corpo transformado e trabalhar a restauração. Amém? Amém. Senhor, nós estamos recebendo, Pai, esse pedacinho de maçã com mel, que sempre será maçã com mel, Pai, mas mediante a nossa fé e ao Teu poder, vai ser um portal de bênção na nossa vida. Nós queremos internalizar no nosso espírito, Pai, da mesma forma que nós internalizamos a ceia do Senhor, como a vida do Teu Filho em nós queremos internalizar esse pedacinho de maçã e mel como uma chave de virada em nossas vidas. Nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor liberte, Pai, a gente naquilo que a gente tiver de ser liberto ainda, que possa estar atrapalhando o Senhor. Que possa estar atrapalhando, Senhor, a nossa vida contigo, Pai. Nós declaramos sobre a Tua igreja, Pai, e eu libero uma palavra sobre a Tua igreja, que nós seremos prósperos, Pai. Desde o irmão com mais tempo aqui de igreja até a criança da mais tenra idade, Pai. Eu libero para que seja próspero e fecundo diante do Senhor. Que tudo aquilo que a gente puser a mão, Pai, dê fruto, Senhor. Que tudo aquilo que a gente puser a mão, Pai, seja transformado na realidade do Teu Espírito, Senhor. Que tudo aquilo que esteja amargo em nossa vida possa florescer, frutificar e adoçar não só a nossa vida, Pai, mas a vida de todos aqueles à nossa volta. Ao som, Pai, dessa trombeta que anuncia que em breve o Senhor virá. Ah, Pai, como eu anseio por esse dia. Como eu anseio ver o Senhor rasgando as nuvens com grande poder e glória, a trombeta tocando, o Senhor chamando o meu nome e falando, bendito meu Pai. Eu vou receber um corpo transformado, Senhor, e eu vou trabalhar arduamente ao Teu lado por 1000 anos, e eu vou receber de volta a herança, Pai, que o Pai me deu, que é essa terra, Pai. Essa terra não será mais de Satanás. O maligno já não estará nesse mundo, e ela será novamente dos homens. Essa terra será novamente chamada de reino dos homens. Satanás
é só um usurpador derrotado, que em breve terá a cabeça esmagada. Eu creio nisso, Pai. Em nome de Jesus eu libero essa palavra sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, sejam prósperos e fecundos. E agora você olhe para o irmão que está aí do seu lado. Olha bem no olho dele. Ele é muito bonito. Ele é imagem e semelhança do teu Criador. Amém? Pode olhar, por mais mal acabado que ele seja, creia pela fé. Ele é muito bonito. Porque ele é imagem e semelhança daquele que criou. E você vai desejar do fundo do seu coração para ele assim, ó. Xanatová, o Mekutá, um ano novo, doce para você. Aleluia. Pode comer a maçã, irmão. Celebra ele, dá glória a Deus aí. Aleluia. Deixa eu comer minha maçã também, não vai ficar de fora não. Amém, irmãos. Agradeço imensamente mais uma vez a confiança, a oportunidade de estar celebrando mais uma festa. Temos mais duas aí, uma sem ser esse domingo, no outro a gente já dá abertura nela, que é o Yom Kippur. Então, sem ser esse domingo, no outro a gente já vai estar celebrando Yom Kippur. E a próxima festa, se eu não me engano, é em outubro, que é a última festa, que é a festa de tabernáculos. Amém? Pastor, para de comer sua maçã, vem cá. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Roberto vai guardar uma outra maçã para nós ali. O maná escondido está nos potes maiores ali. Amados, a paz do Senhor, amém?